Olá, irmãos, irmãs, tudo bem? Paz seja convosco. Estamos aqui na continuação dos estudos, sobre as doutrinas, cardinais da nossa igreja. E hoje aqui nós vamos falar um pouquinho sobre cura. Mas antes disso, eu preciso orar. Eu preciso orar para que o Senhor venha fazer aquilo que Ele deseja, tanto aquilo que eu fale, mas principalmente aquilo que você necessita ouvir. Amém? Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, esse estudo, Pai, Tu conheces o coração, Senhor Deus, o meu coração e o coração de cada irmã que vai estar ouvindo, Pai. Que o Senhor venha trabalhar na necessidade, Senhor, naquilo que nós precisamos aprender e viver. E que Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre todos nós em todo o tempo. Amém. Amém, irmãs? Então, vou falar um pouquinho sobre cura, nossa terceira doutrina, da cardinal da nossa igreja. E nós vamos aí, espero que vocês compreendam. Qualquer dúvida, depois você pergunta para o pastor, tá bom? Não pergunta para mim, não. Então, nós vamos aí começar com uma introdução. E a nossa igreja, amados, começou com a nossa fundadora, a Aimee. No ministério dela, tinha realmente a cura divina ali como um dos pontos principais. Onde ela estava, onde ela pregava, e ela fazia questão de orar pelos doentes. E muitos eram curados. Então, era uma marca do ministério dela. E gravem isso, tá? Por ser uma marca, porque lá na frente a gente vai voltar nesse ponto. E nós, hoje, também nós podemos fazer isso, segundo a palavra de Deus que está em João 14:12. Pega a Bíblia aí, fica com a Bíblia na mão, vai dando pausa aí quando você precisar, para pegar a Bíblia e tá lendo os versículos. Esse versículo aqui, quando você for ler, você vai ver que nós também somos capacitados para isso. Tem uma regrinha, é claro, mas eu e você, nós podemos também ter esse dom de cura. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Uma coisa muito importante que precisa estar assim bem claro nas nossas vidas. Nós, homens, comuns, a gente não cura. Não somos nós, não é a pessoa que está curando, mas é sempre é do Senhor, a cura vem dEle, e isso tem que ficar muito claro, porque muitas vezes a gente vai em busca de homens para obter a cura, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Precisa ter muita calma nesse momento e precisa estar sempre glorificando a Deus, quando você é curada, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós somos só instrumentos. Não é pelos nossos méritos pessoais, o instrumento não tem esse mérito pessoal, e nem pelo poder, não há poder nas vidas que estão ali, de repente, impondo as mãos nas pessoas e a cura aparece. Amém? Isso tem que ficar muito claro para nós. Jesus Cristo é o médico dos médicos, nós sabemos disso. E se a gente está lendo a Bíblia, olha, não deixe de ler a Bíblia, um pedacinho lá por dia, aqueles capítulos, 3, 4 capítulos por dia, até o final do ano nós vamos conseguir ler a Bíblia inteira. Mas agora a gente está passando pelos evangelhos, e em todos os evangelhos, em cada momento, nós percebemos que Jesus curava. Era paralítico, era cego, era todas as formas de doenças, Ele curava. E Ele continua curando. É o nosso lema da Igreja do Evangelho Quadrangular, Hebreus 3:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitas pessoas acham que os milagres eram só lá para o passado. Não, Ele continua agindo, Ele continua curando.
Só que teve um lugarzinho, amados, que ele realizou poucas curas. E vocês sabem qual é esse lugarzinho? Está lá em Mateus 13, 54, 58, e você vai ler. Na cidade onde ele foi criado. No cantinho que ele foi criado. As pessoas que conheciam seus pais, tanto José como Maria, seus irmãos, naquele cantinho. Ali, Mateus deixa claro no verso 58, por causa da incredulidade, dureza de coração. Jesus não pôde fazer muitas curas ali, muitos milagres. E isso a gente precisa levar muito mesmo a sério. A fé, que nós vamos ver que é um ponto principal para as curas estarem acontecendo nos dias de hoje. Mas a gente chega lá. Depois você lê esse trechinho aí com calma. Amém? Vamos continuar. E aí eu coloquei aqui... gente, todo esse estudo que nós estamos dando é baseado aqui nesse livrinho, né, do Instituto Teológico Quadrangular, sobre o Evangelho Quadrangular. Então, a gente pegou daqui, a gente pincelou e está dando tudo certo, graças a Deus, e isso está sendo uma bênção. Mas, como eu disse antes, Jesus curou muitas pessoas de diversas formas, mas qual o relato que mais te impressionou? Eu separei 4 aqui, que está na minha listinha. Tem outros também, mas eu separei 4 na minha listinha para a gente recordar juntos. Então, vamos lá. Primeiro, tem uma imagem aí. Vocês conseguem identificar aí essa imagem? A mulher do fluxo de sangue. Jesus realizou essa cura, sem mesmo, entre aspas, saber. Jesus era Deus, ele sabia, mas ali naquele momento, uma mulher no meio da multidão. Ela não falou nada com ele, simplesmente foi lá com a fé que ela tinha. Ela tocou, né, na orla do vestido ali de Jesus, e ela foi curada. Essa mulher guerreira, essa mulher, né, com a fé toda, conseguiu esse milagre. Então, isso me impressiona. A gente, na nossa igreja, a gente sempre tem falado muito dessa passagem, da mulher do fluxo de sangue. E toda vez que se fala, a gente aprende algo novo, para mim, para você. Então, não desista nunca de buscar a cura no Senhor. Amém? Outra cura que me impressionou, parece muito simples, né? Mas é o homem da mão mirrada. Jesus ali na sinagoga, num sábado, todo mundo, né? E aí, será que Jesus vai curar? Será que ele vai fazer alguma coisa? E tinha esse homem, ele chamou à frente, e ele só falou para o homem, estende a sua mão. Ele só estendeu a mão, e o milagre foi feito. Outra cura que me impressionou bastante foi a do paralítico, né? Quando os 4 amigos desceram, o paralítico ali, destelharam a casa onde eles estavam e desceram ali para... Me impressiona no que sentido? Esse paralítico não tinha fé. Ele se achava indigno de pedir alguma coisa para Jesus. Quem tinha fé eram os amigos. Mais uma vez aí, a fé envolvida, né, no momento de cura. Mas ele foi curado primeiro no seu interior, no seu espírito, na sua alma, na sua emoção, quando Jesus falou assim para ele, os seus pecados estão perdoados. E a gente vai ver um pouquinho essa questão, lá na frente a gente vai comentar novamente, a questão do perdão e a cura. E nesse momento, Jesus primeiro curou ele interiormente, e depois, para mostrar para todo mundo quem era ele,
curou o paralítico, né? E a última aí que eu separei para vocês é a ressurreição de Lázaro. Essa é a cura bambambam, né, gente? A ressurreição de um morto, né? E louvado seja Deus, porque ali, um homem, 3, 4 dias, né, já ali, já enterrado, já cheirando mal, e o Senhor mostrou quem era ele. Deus verdadeiro na terra. Louvado seja o Senhor. Amém? Então, vamos lá, vamos continuar então. A cura é provida na expiação de Cristo. Vamos explicar esse trechinho aqui desse tópico para vocês. As doenças e enfermidades, amados, no homem, são produto do pecado lá de Adão, no Éden. Quando o homem caiu, a natureza também foi atingida, e aí apareceram, né, as doenças. Em Gênesis 3,19, diz claramente aí, né, quando o Senhor relatou qual seria o castigo de Adão, que ele ia ter que voltar ao pó. E isso, amados, continua. A gente vai ver. Não é porque Jesus veio, morreu na cruz, ainda a gente está nesse meio termo, né? A salvação completa vai ser naquele grande dia. Porque hoje nós continuamos com essa questão da natureza caída, e nós continuamos nesse mundo onde as doenças existem, os sofrimentos existem. Jesus atua para a cura, atua. O Espírito Santo está aqui nos ajudando, amém. Mas começou tudo lá. E só vai ser concretizado, vai terminar essa questão de doenças, de enfermidades, quando o Senhor enxugar toda lágrima, naquele grande dia em nós, amém? Isaías é o clássico, né, gente? Quando a gente se fala de cura, Isaías 53, 4 e 5. E aí eu vou ler com vocês mesmo esse trechinho. Aproveita aí. Pode dar uma paradinha no vídeo, se você quiser, para achar direitinho, mas é importante a gente ler juntos. Esse trecho clássico, né, onde mostra e confirma, né, lá em Isaías, escrito 500, 600 anos antes de Cristo, agora eu não me recordo, me perdoe. Mas ali já falava o sofrimento que Cristo ia passar na cruz e o porquê dele, né? Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E em Mateus 8, 16 e 17, a gente vai ler também esse trechinho. Diz assim, vou ler a partir do 14, tá? Para fazer o contexto. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra sogra de Pedro, de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a eles muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. 17. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Aqui ele ainda não tinha passado na cruz, mas ele estava mostrando quem era ele e o poder que ele tinha.
Amém, amados? Continuando aí, amados. Quero colocar um tópicozinho sobre a ceia do Senhor. A ceia que nós fazemos todo mês. E nós temos o cálice, né? O vinho ali, o suco de uva e o pão. E aí nós temos o pão que simboliza o corpo de Cristo. Amém. Moído, ferido e partido por nós, para nos trazer a cura das dores e enfermidades. Isaías fala, né, em outra versão, não na NVI, pelas suas pisaduras seríamos sarados. Então, naquele momento de ceia, o pão está representando, amados, o corpo esmagado de Cristo. E esse flagelo que ele teve antes da crucificação, e ali no momento da crucificação, era para levar as nossas enfermidades, todas as nossas enfermidades, e comprar para nós, quando nós fomos transformados, nossos corpos fomos transformados, fomos arrebatados, corpo santo, curado, sem mais nenhuma doença. Louvado seja Deus. E aí tem o ponto deixa eu ver aqui, não mudou, vamos mudar aqui a telinha, do sangue. O sangue, ali, o vinho, né, o suco de uva, simboliza a nova aliança com Deus. Eu acho que a Cris já explicou isso para você. A nova aliança de Deus com os homens, a redenção dos pecados, a salvação das almas. Porque, lembra, tinha que fazer o sacrifício do cordeiro, o cordeiro era morto, o sangue era derramado ali no altar. O sangue nos purifica dos nossos pecados. O que eu estou tentando dizer aqui nesse sentido? Todo o flagelo de Jesus foi para a questão da cura. Foi para a questão da cura. E a morte, o sangue, porque vocês lembram, né? Que quando um dos soldados foi lá e com a lança rasgou no lado de Jesus, saiu água e sangue, já tinha ali praticamente, todo o sangue já tinha vertido. Era para nossa justificação, para nossa salvação. Então, nunca deixe, nunca se acomode com nenhuma doença, com nenhuma enfermidade. Vai ter, claro, a gente vai comentar aqui alguns pontos importantes, mas não se acomode, não, em nome de Jesus. Portanto, a cura divina é parte do sacrifício de Jesus. Para o perdão, para a salvação, bastava o sangue. E o Senhor quer que a gente tenha uma vida transformada, uma vida já vivendo aqui nesse mundo caído, mas uma vida já como se fosse no reino de Deus. Lá o sermão da montanha, nos primeiros versículos, diz muito isso, da gente estar já vivendo no presente o reino de Deus. E com isso a gente tem que ter o quê? João 10:10 fala lá que ele veio, né, para dar vida e vida em abundância. A gente vai ter momentos aqui de tribulação, de sofrimento? Sim. Mas vamos ter uma vida em abundância. E para isso, muitas vezes a enfermidade não está alocada ali. Por isso que a gente tem que sempre, da forma certa, do jeito certo, não nos acomodarmos com a doença. Vamos lá? A cura faz parte da natureza de Deus. Desde o passado, a gente vai mencionar alguns versículos aqui, desde o início, o Senhor tem isso, não é? A cura não veio só após Cristo, já antes já tinha isso, e é da natureza dele, como ele é Deus único, como ele é Deus soberano, onipotente, onisciente, e a gente vai confirmar isso em Êxodo 15:26. Se vocês puderem abrir aí, Êxodo 15:26, se eu não me engano, ele falando com o seu povo, esse trechinho aqui, meio que falando toda a trajetória do povo judeu.
explicando, e o verso 26 diz assim, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre o Egito, sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Ali ele já se colava, eu sou o Deus da cura, busque-me, busque-me. Nós temos agora o próximo tópico, deixa eu ver aqui, voltamos. Aí tem versos onde se menciona passagens onde houve cura, em Gênesis 20, e aí Números 21, do 8 ao 9. Os salmos de Davi, quantos salmos? Leiam lá o Salmo 32, onde Davi relata a cura do Senhor. E cura, amados, ali em Davi, no capítulo 32, no Salmo 32, desculpa, que Salmo não tem capítulo, né? Perdão, gente. No Salmo de número 32, onde quando ele, Davi, decide, toma uma posição e vai pedir perdão, escancar o seu coração para Deus, escancar o seu pecado, fala para Deus tudo o que ele fez, quando ele realmente deixa de esconder, né, o pecado para Deus, ele é curado. E isso é muito relacionado, viu, amados? Se você muitas vezes não libera perdão para alguém, aqui no caso de Davi foi o pecado dele, ele, né, queria esconder de Deus, mas isso acontece também. Quando você não libera perdão, temos aí um problema, você pode carregar uma doença psicossomática, aí os especialistas que o digam, mas por falta de liberação de perdão, amém? E 2 Reis aí também tem vários trechinhos, vocês notem aí, que fala também de cura. Vamos aí continuar. Agora foi. Como tomar posse da cura? Isso aí eu coloquei esses pontinhos de interrogação. Lembra que eu falei que a nossa fundadora, a Aimee, ela, no ministério dela, a cura era muito evidenciada, era. Mas, amados, ela morreu até relativamente jovem. A gente tem que entender que nem todos serão curados. Temos que entender que todas as curas que Jesus realizou lá no passado, todos, inclusive Lázaro, que foi ressuscitado, morreu de novo, morreu. Todos morreram. Então, essa questão de cura, a gente não tem que colocar Deus na parede, não. Vai ter aí como que a gente pode, não é regrinha também, mas o nosso coração tem que estar muito, muito leve e descansado em Deus. Eu ia falar aqui, não sei se posso, mas eu vou conjecturar aqui, tá? Não tem nada com relação ao espinho da carne de Paulo. Se fosse uma enfermidade, esse espinho da carne, Deus falou, minha graça te basta. Então, isso a gente tem que estar claro. A cura acontece nos dias de hoje, pessoas são curadas, são tratadas emocionalmente, fisicamente, isso acontece nas igrejas do dia de hoje, parece que as pessoas não falam, você e eu conhecemos pessoas, ou você mesmo, como eu fui curada por Jesus, e você sabe, conhece pessoas que também foram curadas por Jesus, isso acontece ainda hoje, mas nós temos que saber que a importância disso, deixar isso muito bem claro para a gente não ficar em paranoia também, porque senão, porque Deus não me curou, porque Deus isso. A gente perde nossos entes queridos, e nós oramos, nós insistimos, e muitas vezes não é da vontade do Senhor. E o teu coração e o meu coração tem que estar calmo nesse sentido. Desculpa, eu vou dar até um testemunho aqui pessoal.
Na morte do meu pai, cerca de 2 meses e meio, 3 meses antes, o Senhor usou um profeta aqui nesta casa para falar da morte do ente querido. Ele não falou claramente do meu pai. Eu cheguei naquela noite e briguei com Deus. Briguei. 3 meses depois, meu pai, o Senhor o levou. Mas deu tempo, porque naqueles períodos, gente, como eu me consertei e como fui falando de Jesus para todo mundo. Na morte da minha mãe, é algo pessoal, tá, gente? Isso não é padrão, pelo amor de Deus. Na morte da minha mãe, na semana antes dela começar a ter realmente o problema de saúde que levou à morte, que ela ficou em torno de 1 mês em hospital, pronto-socorro, na semana antes, o Senhor falou para mim, não usou nenhum profeta, chegou o tempo. O Senhor sabe as nossas limitações, como a gente sofre. Mas o Senhor é Deus que cuida. Então, se você está com um ente querido aí, enfermo, se o Senhor o levar, pode brigar com Deus só um pouquinho, pode brigar com Deus, mas esteja confiando sempre nele. Esteja confiando sempre nele. E por que Deus leva um, não leva outro? De repente, aquele já está pronto e aquele outro precisa ainda ser trabalhado e precisa ter a salvação que ainda não veio a ele. Amém? Perdão pela emoção, hein, gente? Eita, meu Deus do céu. Elaine, essa é Elaine. Para ter cura, precisa ter fé. Vamos lá, os itens, né? Para que a gente aconselha? A gente precisa ter fé. Todos os casos, ou era Jesus que tinha fé, ou eram as pessoas que iam lá buscar Jesus, ou eram os amigos que tinham fé. A fé está sempre ali em volta, né? Você tem fé suficiente? Eu fico fazendo essa pergunta para mim muitas vezes, tá, gente? Em Hebreus 11:6, né? O Senhor se agrada, né? Agora eu esqueci o versículo. Depois vocês olham aí, né? Mas é impossível agradar a Deus sem fé, né? Acho que é isso. Tem que ter unidade com Ele. Vamos lá ver João 15:7. Depois a gente corre mais um pouquinho e a gente finaliza. Vai dar tempo. Espera aí, gente. João 15:7. Diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Unidade. Unidade também é muito importante. A gente vai falar mais um pouquinho de unidade daqui a uns minutinhos, quando a gente falar no verso lá de Tiago. Cura tem que ser pelo nome de Jesus. Tem que ser pelo nome de Jesus Cristo. Você vê isso em João 16:24. Cura, nós, né? Oração, fé, perdão, Marcos 11. Vamos lá, Marcos 11. 24 e 25. Diz assim: portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Então, gente, vamos limpar o coração aí. Vamos orar, vamos ter fé, mas vamos limpar o nosso coração sem deixar mágoas, nenhuma raiz de amargura atrapalhar essa questão aí de estar realmente na unidade com o Espírito Santo de Deus, estar em unidade com o corpo de Cristo e as coisas poderem, né, acontecerem. Eu não mudei, acho que agora eu vou mudar. Isso, vamos lá. Marcos 9, 19, 22 ao 24, fala mais uma vez da questão da fé. Lembra essa passagem aí? É quando Jesus estava lá, subiu ao alto monte com Tiago, João e Pedro, e apareceu Moisés, tudo. Quando eles desceram do monte, né, os discípulos que tinham ficado não tinham conseguido curar um menino, né, que estava endemoniado, aquela coisa toda.
e ali fala da questão da nossa fé. E ali fala também, né, depois Jesus explicando para os discípulos por que eles não conseguiram, né, porque você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter, né, ter algumas versões de jejum e oração. Você precisa ter intimidade com o Senhor. Intimidade. Curar uma dor de cabeça, amados, talvez seja fácil. Para a nossa inteligência, para a nossa fé. Mas coisas maiores, de repente, naquele caso, precisava de fé mesmo, para curar aquele menino. Mas amém. Vamos lá. Persistência, tem que ter persistência, tem que ter fé, tem que Deus em primeiro lugar, tem que pedir. Mateus 7, 7 e 8. Mateus 7, versículos 7 e 8. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Amado, você passa por um problema de enfermidade? Toda vez que você entrar aqui na casa do Senhor, você pode entregar isso a Deus e pedir mesmo na sua casa, aqui. Tem a questão de você ser ungido com óleo, a nossa igreja pratica isso, porque em Tiago, né, depois eu vou falar aí o versículo, Tiago fala isso, para chamar os presbíteros, você ir atrás, você insistir, você mostrar a sua fé para Deus. Me lembro agora de um pregador aí famoso, que num determinado momento ele estava com um problema de coluna, e num determinado culto que ele estava fazendo nas igrejas, ele curou vírgula, né? O Espírito Santo usou para curar várias pessoas com problemas de coluna. E ele saiu de lá com o mesmo problema. Passou um período muito grande, mas ali ele insistindo. E ele depois, quando percebeu, estava curado. Pratique isso. Não se acomode com a doença. Mas creia. E se o Senhor, conforme a vontade dEle, o propósito dEle, se é para curar, Ele vai te curar. Mas demonstra fé para Deus. Demonstra fé para o Senhor. Aquela questão da gente tá, e eu faço isso muito, eu falo, meu Deus, Elaine, você não aprende. Alguém vem falar comigo que está passando alguma doença. E eu aqui, a médica Elaine, já falar, você já fez isso? Você já tomou tal coisa? Sendo que o primeiro, se for para mim ou se for para alguém, você já orou? Vamos pedir para o Senhor curar? É o primeiro momento. Amém? Vamos lá, continuando aqui. Eu estou tentando mudar o slide, gente. Vocês não sabem que isso é complicado. Pontos importantes. Pertencer a Ele, salvação, receber, descansar, confiar. 1 João 4, 15 ao 18. Esse trechinho aqui, eu acho que fecha, não tem regrinha, né, básica para a gente ter cura, não tem forma, mas esse trechinho aqui, 4, do 15 ao 18, o subtítulo está, aqui, o amor de Deus, né? Achei, gente. Se alguém está doente, você vai falar de Jesus? Fale no sentido de salvação. A cura tem que vir em segundo plano. Verso 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. As
As pessoas que não têm Deus, desculpa aí, gente, eu vou chamar aqui o pessoal como que é? O pessoal técnico aqui, da técnica, porque apagou tudo aqui. Mas tudo bem, gente, a gente vai continuar, mas o pessoal da técnica vai dar fim nisso. Eu continuo? Posso continuar? Obrigada. Gente, depois vocês oram, esses irmãos abençoados, está aqui o Gabriel, está aqui a Eugênia, me dando o maior apoio, né? A Cris e o pastor também, só intercedendo, louvado seja Deus por isso. Mas vamos lá. Como eu disse, todos nós vamos morrer, se a gente não for arrebatado, nós vamos morrer. Ok. O mais importante é você ser curado ou você ir para o céu? Ir para o reino de Deus. Quantas pessoas que Jesus curou e depois, será que elas foram alcançadas? Será que elas continuaram na presença de Deus? Jesus fez a cura, independente se essas pessoas iam continuar com ele ou não, porque Jesus é amor, Jesus estava ali para mostrar quem ele era, o verdadeiro Filho amado de Deus, né? O verdadeiro Deus na terra, então tem todo esse propósito. Então, o mais importante é a salvação. A salvação. E claro que, né, quando o Espírito Santo está atuando, a gente vê ondas de avivamento que acontecem, e a maioria das vezes das ondas de avivamento, quem está atrelado junto são as curas, são os milagres. Mas por quê? Para mostrar o poder de Deus, para a honra e glória dele, para as pessoas atentarem e se convergirem, para aqueles que aceitaram a Cristo serem confirmados, não, realmente é Deus que está aqui, porque Ele está fazendo essas curas. Então, isso tem que ficar muito bem claro. Então, uma coisa que eu preciso mudar, e talvez você, antes da gente orar por alguém para cura, pense, essa pessoa já tem Cristo em seu coração? Essa pessoa já conhece o Senhor Jesus? Ela já se entregou a Ele? Porque é o pacote, tem que vir um pacote junto. Então, fale com a pessoa, mostre a questão da salvação, aproveite os símbolos da quadrangular, né? Os símbolos do ministério aí da quadrangular direitinho, e bora lá. Gente, eu estou aqui, mas eu estou vendo ali, ó, lá na televisãozinha, que meus slides ainda continuam lá, então eu vou por lá. Em nome de Jesus, não se preocupa não, Gabriel. Então, se eu estou olhando para cima, é que eu estou olhando a televisão, tá, gente? Somos e devemos ser instrumentos de Deus. Marcos 16, do 16 ao 18. Ali relata, gente, né? Quando da gente ir, né, por todo mundo ali, vamos lá, vamos ler direitinho, que essa passagem é boa também. Marcos 16. Último capítulo de Marcos, que diz assim. Vamos começar pelo 15. E disse-lhes, né, Jesus falando, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Olha o 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Primeiro é a salvação, gente. Pregar a salvação, pregar o batismo. Depois, até para se confirmar, tanto a pessoa que está evangelizando, como a pessoa que está sendo evangelizada e por os outros, o poder de Deus. A cura tem que ser encarada dessa forma. Amém? Aí tem outros versículos, vou olhar lá para cima. 1 Coríntios fala dos dons. Você e eu, nós estamos procurando os dons de cura. Nós pedimos para Deus termos esses dons, para a honra e glória dEle. É uma coisa que a gente precisa fazer. Amém? Depois vocês leem as outras passagens, Mateus, Atos, Tiago relaciona ali o perdão, a comunhão entre os irmãos para haver a cura. E isso tem que ser feito. Já estamos finalizando, gente. E a nossa igreja do Evangelho Quadrangular, a representação de Jesus. Tem os 4 símbolos, né, da visão de Ezequiel,
que ele teve, que estava ali no capítulo 1. E qual que representa a cura ali naqueles 4 símbolos? É o boi. E por que do boi, gente? Vamos lá. Características do boi e sua semelhança com as de Jesus. Só aí um adendo aí. Proveito. Do boi hoje, gente, o pessoal quando sacrifica, aproveita tudo. Chifre, pele, tudo, tudo. Tem alguma coisa de Jesus que a gente pode jogar fora? Ou a gente o aproveita integralmente? Jesus foi o mansidão e humildade. Boi trabalha lá no arado. Jesus, manso e humilde de coração. Vida no campo. Bem, também, essa aí é fácil, né? Porque Jesus vivia numa sociedade onde se vivia no campo e diversas passagens ele só falava em parábolas sobre o campo. E o boizinho estava, né, nesse momento. Vigilante, alerta, e esse boi aí, minha filha, quando precisa, se investe quando ele é provocado, ele não deixa barato, não. E essa passagem aí de Mateus 21 é quando Jesus entra no templo e vê aquele comércio que estava sendo feito na casa do Pai. Ele não deixou barato. Então, boi, mexe com boi, mexe. E acima de tudo, Jesus foi fiel, obediente, submisso, persistente. Quem fala do jugo, né? Vamos pegar o jugo de Jesus, tá, gente? Não fica sobre o jugo deste mundo, não. Representação de Jesus na Bíblia ali, que tem a visão de Ezequiel, aqueles 4 seres, e se relacionou com 4 livros da Bíblia. O de cura se relaciona com o livro de Marcos, né? Porque Jesus ali era o servo, você pode ver ali o livro de Marcos, eles não descansam. Vai para um lado, vai para o outro, cura isso, cura aquilo, sempre servo, sempre trabalhando, sempre fazendo a diferença ali. E o livro de Marcos foi escrito para os romanos. Os romanos eram rígidos, tinha tradição militar, então é um evangelho que é claro, que é conciso, que é direto, sem muita figura, e é de ação. Então, ali, o livro de Marcos, você lê, é de uma tacada só, mas sempre mostrando o poder de Deus ali. Finalizando, praticamente, representação de Jesus nos nossos símbolozinhos, qual que é? É o cálice, né? Isso. Gente, mas não é o cálice da ceia do Senhor, não. Esse cálice que representa aí a questão da cura, que Deus cura, Jesus cura, é o cálice do Getsêmani. Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. E Jesus ali, em oração, sabendo tudo que ele ia passar, bebeu desse cálice. Continuando aí para terminar, que eu acho que já estourei o tempo, na nossa bandeira, a representação aí de cura está na corzinha azul, né? A cor azul que está no céu, de onde vem a cura e todas as bênçãos de Deus sobre nós. Lembrando, nós só somos instrumentos, o Senhor é que faz. Lembrando, primeira cor lá de baixo, que é a base, que é o início, é a salvação, né? Segundo, o batismo com o Espírito Santo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E a gente continua nessa. Depois a cor azul. Aí vem a roxa, que daí vai ser outra pessoa especial, especialíssima, que vai falar da cor roxa, tá bom, gente? Obrigada. Só um adendo aí. Só mais um, acabou, para depois acabar. Teve um homem que desde o ventre de sua mãe foi cheio do Espírito Santo de Deus. E esse homem não realizou nenhuma cura, nenhum milagre. João Batista. É mais esse pontinho para deixar aí, se por acaso você passar por essa vida aqui nessa terra e ir até o seu momento de morte com uma enfermidade, não se preocupe. Deus é com você e Deus te ama. Amém? Pai, obrigada por este momento, obrigada por esse pessoal aqui maravilhoso que está aqui gravando, nos ajudando, correndo de um lado para o outro, mas que as tuas bênçãos do alto continuem sempre sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, amadas. Deus abençoe. Paz.